É significativa a imigração síria, já derivada em pertença e identidade brasílica nas terras de Vera Cruz. Basta citar, no plano literário, o romancista Milton Atum. Consequência da tragédia que assola Damasco é a dispersão de refugiados sírios um pouco por todo o mundo. Daniela Moro, professora da Universidade Federal do Pampa, debruça-se sobre o processo de alfabetização de refugiados sírios adultos no interior do Brasil. Primeiramente, essas aulas elas eram ministradas, ofertadas para as pessoas, imigrantes, refugiados, intercambistas, pessoas interessadas em aprender português, que estavam na cidade de Bagé. Bagé é uma cidade que se encontra no interior do país, é uma cidade com um pouco mais de 120 mil habitantes. Então, foram nessas primeiras intervenções, tanto nas aulas de português, como também da própria universidade, que foram construindo, então, esse acesso a esses possíveis alunos. Em 2017, eu entrei no projeto, e só em 2018 que eu tive contato, então, com os alunos refugiados sírios. Eles já tiveram contato prévio com o grupo, antes de mim, né? Só que a gente estava aprendendo como ensinar português para eles, né? Porque era tudo muito novo. Então, como refugiados sírios, né, eles têm uma outra língua, um outro alfabeto, é o alfabeto árabe. Exatamente, é um alfabeto muito diferente do português. Como é que se fez esta introdução da língua portuguesa a uma pessoa que, em princípio, nunca tinha estado em contacto com ela e que já teria sido alfabetizada com um alfabeto que não se parece em nada com aquele que é utilizado na língua portuguesa? Foi um desafio muito grande. Essas foram as primeiras questões que surgiram na nossa cabeça. Como ensinar português a pessoas que vêm de um contexto que aparentemente é tão distante do nosso? Então, a nossa primeira ideia foi, a gente leu bastante Paulo Freire, eu não sei, aqui é um autor brasileiro que trabalha com alfabetização, e a primeira ideia foi partir do conhecimento que os alunos têm, não da língua, mas de mundo. Então, por exemplo, um dos alunos era cabeleireiro, o outro era pedreiro, então, e já estavam trabalhando no Brasil. Algum conhecimento da língua eles já tinham, pequenas coisas, né, com aquilo que eles trabalhavam no dia a dia. E foi a partir deste conhecimento que a gente adquiriu dos alunos, daquilo que eles faziam, tanto como profissão, especialmente como profissão, mas também outras questões culturais, que a gente partiu para ensinar a língua portuguesa. Então, por exemplo, quando eu mostrei o alfabeto, as letras do alfabeto, eu mostrei sempre associado a uma palavra que fazia, que eles já conheciam. Por exemplo, A de alicate, porque alicate, o pedreiro já conhece. B de barbearia, C de cabelo. Então, para associar com o que eles já conheciam. E foi assim que a gente partiu. Então, nas primeiras aulas, eu fui conhecendo eles, eles foram me conhecendo, teve trocas, estranhamentos culturais que são muito enriquecedores, e que assim eu também consegui mostrar a língua para eles de um jeito que eles conhecem. Eu não podia ensinar português ou alfabetizá-los como se alfabetiza crianças brasileiras, né? Não ia fazer o menor sentido para eles. Então, eu tive que partir daquilo que eles já conheciam. Foi mais ou menos assim que iniciou essa abordagem. Começou esta alfabetização um pouco por aproximação, ou seja, com as palavras que eles já tinham conhecimento, que eles já conheciam da língua. Mas e depois, como é que a aprendizagem foi ocorrendo? A gente dividiu em 3 níveis, né? Primeiramente, essa apresentação do alfabeto e das sílabas. Então, eles iam conhecendo os sons, as letras do alfabeto. Eu lembro deles escreverem em árabe os sons das letras. Então, eles mesmos faziam essas trocas entre uma língua e outra, assim como a gente traduz às vezes, né? Vou aprender inglês e eu vou escrevendo como eu entendo em português, eles faziam com a língua árabe. Então, e eles iam anotando, alicate, e escrevia do lado em árabe a palavra alicate, para eles irem aprendendo. Então, primeiramente, esses sons que eles conseguiam produzir,
E as sílabas, então, apresentar as vogais, as consoantes, juntar as vogais com as consoantes e produzir os sons. Então, esse foi o primeiro nível, eles conseguirem fazer essas junções. Depois, a gente foi para um nível um pouco maior, que era o nível da palavra. Então, agora que eles conheciam as letras e os sons das vogais e das consoantes, eles conseguiam formar palavras. E aí, para formar palavras, juntar com sinônimos, palavras, aí já fica mais complexo, né? Porque a palavra pode ter mais de um significado literal, um significado mais subjetivo. E claro, trabalhando com gêneros de discurso, com a interculturalidade, que sempre é muito presente, associando com propagandas, com anúncios, coisas que eles poderiam utilizar no dia a dia deles, para que tudo fizesse sentido para eles, para que não ficasse um ensino desconexo da realidade deles. Então, essa foi o segundo nível. O terceiro nível, que já entrava no letramento, que era no nível da construção de frases. Agora que vocês conhecem as palavras, vamos tentar aplicar em frases mais complexas. E aí já entra, né, pronomes, verbos, já fica mais complexo, mas esse foi o andamento que foi dado. E qual foi a maior dificuldade que estes alunos sentiram? Nas aulas, acho que não teve tanta dificuldade quanto tinha no uso social. Eu acho que interagir socialmente era a maior dificuldade deles. Daniela Moro, professora da Universidade Federal do Pampa, debruça-se sobre o processo de alfabetização de refugiados sírios adultos no interior do Brasil.